É um prazer enorme poder estar com vocês, amados irmãos. É mais uma atualização profética. Que sejam todos bem-vindos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse na vida de cada um de nós. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos, que mostram que estamos próximos da lei dominical e, por conseguinte, da segunda vinda de Cristo. E o apelo que nós deixamos sempre é: preparemo-nos. Preparemo-nos, preparemo-nos para este grandioso evento. Queridos, algo super interessante foi apresentado aqui na revista, no site The Hill, no dia 8 de maio de 2023. Algo assustador, algo que me fez parar e pensar. Para onde que o mundo está caminhando? Principalmente a América. Para onde que está caminhando? Isto não é um impulso para os eventos finais, queridos irmãos? Vemos aqui Estados Unidos da América ultrapassam 200 tiroteios em massa este ano, diz a organização sem fins lucrativos. Queridos irmãos, estamos em maio neste caso, de 2023, e já passam 200 tiroteios nos Estados Unidos da América, envolvendo escolas, tanto escolas públicas quanto escolas privadas cristãs. Queridos irmãos, há uma decadência moral grave nos Estados Unidos da América. E nós lemos no Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 84. Foi-me dada a luz de que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que essas coisas aumentarão até o fim da história da Terra. Portanto, não veremos uma melhoria nesta situação. O tempo de angústia já começou. Ouvimos falar continuamente de motins e acidentes, de assassinatos e roubos, está aqui, amados irmãos, de assassinatos e roubos em todos os lugares. Vocês ouviram falar daquele tiroteio que aconteceu em uma escola adventista no Brasil? Queridos, isso é estranho. A vida humana não é mais segura, a menos que esteja sob a proteção de Deus. Louvado seja o Senhor. Se ainda estamos aqui neste mundo, se o inimigo ainda não destruiu este mundo, é porque há um Deus que nos ama. Há um Deus que nos protege. Há um Deus que tem planos para mim e para si, amado irmão. Você já agradeceu a esse Jesus, a esse Deus, por tanto cuidado? Você já agradeceu a Deus por um anjo que o acompanha em todo lugar onde anda? Você não sabe se voltará para casa seguro. Vivemos num mundo perigoso, mas há um Deus que vela por nós. Queridos irmãos, vemos aqui 7 tiroteios no fim de semana, incluindo um massacre em um shopping center na área de Dallas. Elevou o número total de tiroteios em massa nos Estados Unidos este ano para mais de 200, de acordo com a organização sem fins lucrativos. Veja aqui, outros 4 tiroteios em massa foram registrados no domingo. Queridos, matando 5 pessoas no total. Vemos aqui o tiroteio no Texas no sábado. Queridos, isto é deste mês de maio. O tiroteio no Texas no sábado foi o segundo tiroteio mais mortal deste ano, depois desse de Califórnia, onde 11 pessoas foram mortas. E aí é dito que o presidente Biden condenou a recente onda de tiroteios e instou o Congresso a agir sobre o controle de armas. Vamos lá, Congresso dos Estados Unidos da América. Vamos agir agora, porque a situação não está normal. Mas eu lembro que há bem pouco tempo, há alguns anos atrás, uma senadora falou: não precisamos estar aqui debatendo sobre armas, porque o problema não é a arma, mas é a alma. Entenderam, amados irmãos? E o problema não é a arma, é a alma que está corrompida. E ela disse: devemos estar debatendo, sim, um projeto de lei que obrigue que os americanos frequentem uma igreja de sua escolha no domingo. Vemos aqui, amados irmãos. I believe what's happening to our country is that there's a horrible erosion of the soul of America. Acredito que o que está acontecendo com o nosso país é que há uma erosão horrível da alma da América. Yes, there is a horrible erosion of the disregard for the sanctity of life and the violence that we have on our streets. Sim,
Há uma erosão horrível do desrespeito pela santidade da vida e da violência que temos nas nossas ruas. It's the soul that is corrupt, and how we get back to a moral rebirth in this country, I don't know, since we are slowly eroding religion at every opportunity that we have. É a alma que é corrupta. E como voltamos a um renascimento moral neste país, eu não sei, uma vez que estamos lentamente erodindo uma religião em todas as oportunidades que temos. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday to see if we can get back to having a moral rebirth. Provavelmente deveríamos estar debatendo um projeto de lei exigindo que todos os americanos frequentem uma igreja de sua escolha no domingo, para ver se podemos voltar a ter um renascimento moral. Amados irmãos, este argumento foi predito por Ellen White há mais de 100 anos, que no contexto da degradação moral, no contexto da violência nos Estados Unidos da América, viriam propostas idênticas. Isto não pode ser coincidência. Ellen White foi inspirada por Deus. Vemos aqui o Grande Conflito, página 587. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte ao quê? À profanação do descanso dominical. Falou aqui a senadora. Devemos debater o descanso dominical. O descanso dominical por lei. A obrigatoriedade da santidade do domingo. E o prefeito de Nova York, o prefeito Adams, já falou. Estamos destruindo a nossa geração. Precisamos incutir na nossa geração, nos nossos jovens, um certo nível de crença e fé, prática religiosa. Amados irmãos, é isto que vai acontecer em breve. Continua. E que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade, porque é a alma que está corrompida. Vamos melhorar a moral, impondo a observância do domingo. Continua. No ano passado, o rastreador GVA registrou 647 tiroteios em massa nos Estados Unidos, totalizando 20.200 mortes intencionais, maliciosas ou acidentais, relacionadas a armas de fogo e quase 40.000 feridos. Meus amados irmãos, não é normal o que nós estamos vendo aqui. Agora lembrem que Satanás ele é especialista em trazer a crise e ele mesmo apresentar a solução para essa crise. Solução que, na verdade, não vai melhorar nada. Ele é um arqui-enganador. Ele desenha os planos, a crise, e desenha também a possível solução, mas que, na verdade, é uma solução enganosa. Quero vos mostrar, amados irmãos, que este assunto de união igreja-estado, de tomar o poder do Estado nessas próximas eleições que haverão na América, isto está se falando cada vez mais. Todos os dias estamos vendo uma informação nova, diferente, de que o movimento nacionalista na América, que no contexto desta degradação moral, quer de fato tomar a América em suas mãos, quer de fato transformar a América num país cristão, quer de fato impor leis cristãs, quer de fato, e agora eu digo, quer de fato impor uma lei dominical. Amados irmãos, está aqui. A growing movement led by right-wing politicians is increasingly challenging a centuries-old value of America's political system, the separation of church and state. Um movimento crescente liderado por políticos de direita está desafiando cada vez mais um valor secular do sistema político americano, que é a separação entre igreja e Estado. Laura Barón Lopez explores the rise of this religious rhetoric and what it means for November's midterm elections. Laura Barón Lopes explora a extensão desta retórica religiosa e o que isso significa para as eleições intercalares de novembro. Are a number of high-profile Republican candidates who are embracing Christian nationalist ideals. Estão vários candidatos republicanos de alto perfil que estão abraçando ideias nacionalistas cristãs. That's a belief that America was founded by and for white Christians and that the government should center its policies on those religious beliefs. Essa é uma crença de que a América foi fundada
por e para cristãos brancos e que o governo deve centrar suas políticas nessas crenças religiosas. So much for this myth of separation of church and state. When you look at our platform, it's the only platform out there that recognizes the Creator, that recognizes that we have rights that supersede government. Tanto por este mito da separação entre igreja e Estado. Quando você olha para a nossa plataforma, é a única plataforma lá fora que reconhece o Criador, que reconhece que temos direitos que se sobrepõem ao governo. We need people all over the country to be willing to put on that full armor of God, to stand firm against the left schemes. You'll be met with flaming arrows, but the shield of faith will stop them. Precisamos que as pessoas em todo o país sejam dispostas a vestir toda essa armadura de Deus, a manter-se firmes contra os esquemas da esquerda. Você será recebido com flechas flamejantes, mas o escudo da fé irá detê-los. Kristen Kobus-Dumais is a professor at Calvin University who studies the role of Christian nationalism in history and in today's Republican Party. And she joins me now. Kristen, thanks for joining us. Kristen Kobus-Dumais é professora da Universidade Calvin, que estuda o papel do nacionalismo cristão na história e no Partido Republicano de hoje. E ela se junta a mim agora. Really, these ideas that America is a special nation. It's God's nation, and thus true patriots, real Americans, are those who would uphold Christian values. And not just any Christian values, but a particularly kind of conservative political understanding of what it is to be a Christian and what it is to be a Christian nation. Realmente, estas ideias de que a América é uma nação especial, é a nação de Deus, e, portanto, verdadeiros patriotas, verdadeiros americanos, são aqueles que defenderiam os valores cristãos, e não qualquer valor cristão, um tipo particularmente conservador de entendimento político do que é ser cristão e do que é ser uma nação cristã. Where is the origin of what we're seeing as this modern-day Christian nationalist movement? Where did it come from? Onde está a origem do que estamos vendo com esse movimento nacionalista cristão moderno? De onde veio? You can find the idea that America is a Christian nation stretching all the way back through American history in different guises. You could go back to the American Puritans, right, or to the Puritans in the 17th century. Você pode encontrar a ideia de que a América é uma nação cristã estendendo-se por toda a história americana em diferentes disfarces. Você poderia voltar aos puritanos americanos, à direita, ou aos puritanos no século XVII. De onde é que vem o movimento? De quem se inspira? Falou ela, essa professora de uma universidade. Se inspira no movimento do século XVII, os puritanos na América. E, amados irmãos, a propósito, quem que introduziu as leis, ou quem desenvolveu as leis dominicais na América? Quem introduziu, quem desenvolveu a Blue Law? Os puritanos. E este movimento nacionalista americano se inspira neles. E no contexto da degradação moral, querem transformar a América, levar a América de volta ao princípio, levar a América de volta ao século XVII, amados irmãos. Está aqui. Lemos, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciaram o Estado para que imponha seus decretos, percebam que os decretos que o Estado vai impor são da igreja, das igrejas unidas, que vão influenciar esse Estado a impor os decretos das igrejas unidas. Eles apoiam as instituições. A América protestante terá então formado o quê? Uma imagem da besta, uma imagem da hierarquia romana, conforme dito na profecia bíblica. E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável, conforme descrito na profecia bíblica. De uma coisa eu tenho certeza, amados irmãos. Deus não adivinha o futuro, Ele conhece o futuro. O que nós estamos vendo está claramente apresentado na palavra de Deus, o que mostra que nós vivemos sim no terreno do cumprimento profético. Mais uma passagem. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas o quê? Uma imagem da besta. Daí
a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração da besta e a sua imagem? Eu pergunto. Se naquele conselho que Sylvia Allen apresentou, de que vamos obrigar que as pessoas guardem o domingo, se eles tivessem sancionado aquilo por lei naquele momento, o que seria aquilo? Seria a imagem da besta, a marca da besta sendo imposta e a América formando a imagem da besta. Vai acontecer em breve. Vai acontecer em breve, amados irmãos. Continuando. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos da América, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, estamos vendo isto acontecendo ou não? Vamos falar a verdade, amados irmãos. Vamos ser sinceros. Está acontecendo isto ou não? Sejamos pessoas de mente aberta. Está acontecendo sim. Ela diz, num movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas de Roma. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta ao papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. O Grande Conflito, página 573. Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 13 que a besta do mar recebeu uma ferida mortal, mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Continua o verso. E adorá-lo-ão todos os que habitam na terra, todos aqueles que não tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. Nós sabemos que Roma recebeu a ferida mortal em 1798, com aquela invasão da França lá em Roma, mas teve a sua ferida curada em 1929, quando Benito Mussolini e Pietro Cardinal Gaspari assinaram a Concordata, o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano. Mas Roma ainda não restituiu, ainda não restabeleceu a supremacia perdida. E a Bíblia nos diz que ela vai restaurar a supremacia perdida, quando todos darão seu poder e autoridade à besta, conforme diz Apocalipse capítulo 17. Que os reis da terra, unidos, entregarão seu poder à besta, pelejarão contra o Cordeiro. O Cordeiro quem é? É Jesus Cristo. Mas o Cordeiro os vencerá. Glória a Deus. Porque o Cordeiro já venceu. E diz, vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Nesta batalha nós podemos ter a certeza. Já vencemos com Cristo Jesus. Existe alguma coisa a temer quanto aos eventos finais? Eu não temo nada. Quando eu vejo isto, apesar de serem informações duras, às vezes, que nos partem o coração, amados irmãos, nós estamos lidando com um Deus eterno. Com a lição da Escola Sabatina está falando isto essa semana. Um Deus que criou o universo todo. Será que Ele é incapaz de cuidar de nós nas pequenas provações da vida? E mesmo nesta grande tribulação, que a gente fala grande tribulação, para Deus não é grande tribulação, porque o nosso Deus é maior que qualquer tribulação. Amados irmãos, há um Deus que já venceu. E nós venceremos com Ele. O essencial de tudo que nós apresentamos aqui na Escola de Profecia, nas atualizações proféticas, nas palestras, é: preparemos-nos, amados irmãos. Estejamos vigilantes. Mateus capítulo 24, começando do verso 42 até 44. O dia e a hora ninguém sabe. Preparemos-nos. Quero ler esse texto para vocês, para podermos terminar. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, começando do verso 24 mesmo. Começando do verso 42 até 44. Está aqui, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Deixa eu contar uma história aqui que eu ouvi quando era criança, lá na igreja. Um certo pai de família não, um certo dono de uma propriedade, de uma mansão, ele se ausentou, ele viajou. Dizia-se na história que ele viajou aqui, a vizinha África do Sul, vizinha de Moçambique. Deixou o seu servo para cuidar da casa, varrer, deixar a casa arrumada, porque ele voltaria a qualquer momento. Mas porque o dono daquela casa, o proprietário, amava muito o seu servo, disse: eu vou fazer aqui uma promessa. Fique a cuidar de tudo e eu voltarei. Não digo o dia, mas voltarei. No dia que eu voltar, aquilo que eu irei encontrar-te com ele na mão será seu. Uau! O servo ficou maravilhado. Uau! Há muita coisa maravilhosa aqui nesta casa. Tem carros, tem móveis, tem dinheiro. O que eu posso pegar aqui para que, quando o dono da casa vier me encontrar, essa coisa ser minha? Tudo bem, o dono da casa viajou, ficou muito tempo, meses e meses. Aquele servo todos os dias segurava em alguma coisa. Às vezes entrava no melhor carro da casa, ficava lá à espera do dono da casa chegar para que, ao ser encontrado ali, o carro fosse dele. Mas o dono não chegava. Às vezes ficava no melhor sofá, às vezes segurava o melhor celular, às vezes segurava aí o cofre cheio de dinheiro, mas o dono da casa não chegava. Certo dia, ele acordou. Disse: ok, talvez o meu patrão chegue hoje, mas talvez não chegue. Ele agora foi ao helicóptero do dono daquela casa e disse: se o meu patrão voltar e me encontrar aqui, este helicóptero será meu. E ele ficou ali. Ficou ali. A fome bateu, a fome bateu. Ele viu que o seu patrão não chegava. Ele observou uma mangueira com uma fruta linda, brilhante. E ele ficou encantado. Ele disse: não, deixe-me descer e pegar aquela fruta para comer, ou eu morro de fome aqui. A história nos diz que, quando ele saiu do helicóptero, desceu do helicóptero, foi subir naquela mangueira, o seu patrão entrou. E a promessa devia se cumprir. Você ficará com aquilo com que eu te encontrar na mão. E ele devia ficar com a manga. Bem, tudo bem. E ele, quando desce, quando corta a manga estava podre. Era maravilhosa por fora, mas por dentro estava podre, não dava para fazer mais nada. Tudo isso para dizer, amados irmãos, não é tempo para sairmos da arca agora, porque pode ser fatal. Se nós sairmos e dissermos: não, o nosso rei tarda a voltar. Se eu abandonar a igreja hoje, ficar uns 2 anos lá fora, ainda posso voltar a tempo. Queridos irmãos, isto pode nos custar a vida eterna. Não é tempo de abandonarmos, é tempo de permanecermos em Jesus Cristo. Eu verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Que Deus possa o abençoar rica e abundantemente. Amém.